Então fique atento aí, que eu acho que vai ser uma curiosidade interessante, que você precisa ter essa informação, ainda mais você que tem família, membros no Adventismo, para mostrar para eles que o Adventismo não se preocupa apenas com a palavra. Eles estão pautados em uma falsa profetisa que pode falar o absurdo que for, independente se tem ou não respaldo bíblico, eles acreditarão. Vamos lá então aqui ouvir essa alucinação, essa elucubração foi tirada. Vamos lá. Para os adventistas não tem nem como dar consolo para a família dele, né? Porque ele foi aniquilado, sumiu da existência e agora só resta ele ressuscitar no final do milênio para Napoleão liderar ele e atacar a Nova Jerusalém. Agora o Silvio Santos vai ressuscitar no milênio para atacar a Cidade Santa. Muito bem. Então o que acontece? Questão tão delicada. Acabou de morrer um dos maiores comunicadores de procedência judaica, família dele evangélica. Vai dizer que não resta consolo para ninguém porque Silvio Santos foi aniquilado. E não é só Silvio Santos. Na concepção adventista, todo ser humano que morre, inclusive o adventista, é aniquilado, porque eles são de tese monista. Então, na cabeça do adventista e do jeovista, o testemunha de Jeová, o indivíduo é uma alma. Então, quando ele morre, ele é aniquilado. Ou seja, Mateus 10, 28 seria uma mentira, porque Jesus diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ou seja, Jesus deixa claro que a alma do homem é imperecível e imortal ante a morte biológica. Jesus explicita isso claramente lá em Mateus 10, 28. Mas enfim, aí ele conjectura neste áudio que Silvio Santos foi aniquilado e ele vai ressuscitar Silvio Santos, junto com Napoleão, para fazer guerra à Cidade Santa. Ele fala do milênio, provavelmente no final do milênio, que seria o Armagedon. Aqui neste livro, Primeiros Escritos, a partir da página 292, chamado A Segunda Ressurreição, e é engraçado porque no caso aqui os perdidos iam ter uma segunda ressurreição e uma terceira ressurreição no caso, acontece então diante do ato da guerra. Parece que Satanás de algum jeito consegue convencer a Deus, ou ele, a Ellen White não explica aqui direito, eu li o capítulo aqui, ela não dá a entender isso direito aqui no texto, e através desse argumento é ressuscitado um grupo de pessoas para ajudar o diabo nessa guerra. Então ele fala, a Ellen White fala assim na página 293, estou pondo aí na tela: vi então que Satanás novamente começava a sua obra, passando por entre seus súditos, transformava em forte e fraco e débil, e dizia-lhes que ele e seus anjos ainda eram poderosos. Apontava para os incontáveis milhões que tinham ressuscitado. Havia poderosos guerreiros e reis que eram muito hábeis em batalha e que haviam conquistado reinos. E havia poderosos gigantes e homens valentes que nunca perderam uma batalha. Ali estava o orgulhoso e ambicioso Napoleão, cuja aproximação tinha feito tremer reinos, ou reinos tremer. Satanás consulta os seus anjos, e então, com aqueles reis conquistadores e homens poderosos, olha então para o vasto exército e diz-lhes que a multidão na cidade é pequena e fraca, e que eles podem subir e tomá-la, expulsar seus habitantes e possuir as suas riquezas e glórias. Satanás consegue enganá-los e todos imediatamente começam a preparar-se para a batalha. Então é deste contexto, já que o Silvio Santos era um homem relevante, foi um grande comunicador, então estes indivíduos vão ressuscitar para guerrear contra a cidade em que está com Cristo como rei, no caso a Jerusalém, e batalhar antes do fim de todas as coisas. Irmãos,
Não existe base bíblica para isso. Não para a batalha do Armagedon, isso existe. O diabo vai liderar uma turba contra a cidade celestial, representada aqui na cidade física, com Cristo reinando. Essa é a doutrina milenar. Então Cristo vai estar sentado no trono aqui na terra, com a Jerusalém celestial sob a Jerusalém terrestre, e eles vão atacar essa Jerusalém terrestre. Nós não temos dúvida quanto a isso na doutrina do milênio. Agora, essa ideia de que vai haver uma ressurreição de perdidos antes do trono branco, como está lá em Apocalipse 20, é totalmente fora do contexto. Porque quando a ressurreição do trono branco ocorrer, será uma ressurreição para a condenação. O indivíduo vai receber a sentença, é como se hoje a alma do indivíduo estivesse lá no lugar de tormento, que fosse uma espécie de centro de detenção provisória. Jesus explica isso lá em Lucas 16, do 19 ao 31. Pedro ratifica isso lá em 2 Pedro 2, de 4 a 9. Então nós temos os textos bíblicos mostrando que as almas dos perdidos estão conscientes até o dia da ressurreição. Já estão sofrendo, mas ainda não receberam a plena condenação. Já estão presos. No dia da ressurreição serão ressuscitados, receberão a sentença e serão lançados no Guiena. Não tem guerra, eles não vão participar de mais um complô contra Deus. Isso é totalmente insano e antibíblico. Não tem nenhuma base teológica para falar esse tipo de coisa. Então, veja como eles são, os adventistas do sétimo dia, alienados com relação à palavra de Deus. O que basta é Ellen G. White falar e que tudo ali se resolve. Ellen G. White é a verdade suprema, é a verdade final. A Bíblia, eles não têm obrigação nenhuma para com a palavra de Deus. Isso não tem base bíblica, tá bom? O milênio sim, mas essa ressurreição de mortos perdidos, guerreiros poderosos para essa guerra, é coisa do filme A Múmia, não da Bíblia Sagrada. Tá bom, gente?